Boa noite, a paz do Senhor a todos. É muito bom poder adorar a Deus. Que você que está aí no Facebook ou no YouTube, que você seja alcançado pela graça do Senhor nessa noite, bem como em todas as outras. Eu quero falar hoje sobre um tema: no mundo tereis aflições. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia, se você pode, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. João, capítulo 16, o versículo 33, apenas. Eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida hoje. Apenas esse versículo. Preste atenção. Disse assim o Senhor Jesus: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Deus, pelo privilégio de estar aqui nessa noite. Te louvamos, Deus, por poder tributar a Ti toda a honra e toda a glória. Ó Deus, de ter a honra de poder cantar louvores ao Teu santo e bendito nome. Pai Santo, cumpra o Teu querer, Deus. Faz segundo a Tua perfeita vontade. Alcança vidas, Deus, edifica vidas, exorta, consola, cura, salva, mas acima de todas as coisas, faz o Teu querer, Senhor. Pai Santo, fala conosco nessa noite. No nome santo de Jesus, assim eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Olha, eu bem queria poder dizer para você que nós não vamos passar por nenhuma aflição, mas eu estaria aqui mentindo, estaria aqui falando uma coisa que não é verdade. Não é fácil poder viver isso, aflições. Nós estamos vivendo dias que muita perplexidade tem acometido a gente com essa pandemia aí do coronavírus. Olha, há muitos que estão sofrendo, e sofrem por diversas causas, por diversos tipos. Olha, todos sofrem de um jeito ou de outro. Uma vida sem sofrimento é uma utopia, é uma fantasia, não existe. Uma vida cristã sem sofrimentos é uma construção teológica contrária à Bíblia, às Sagradas Escrituras. As aflições, muitas vezes, são inevitáveis, até mesmo na vida do cristão mais fiel a Deus. O problema é que tem pessoas que pensam que Deus só está nas coisas boas. Quando alguma coisa dá errado e faz a gente sofrer, muitos colocam a culpa no diabo, ou até dizem que a pessoa está em pecado, é culpa do pecado dela, é por isso que ela está sofrendo. É como os amigos de Jó. Eu não queria ter amigos assim, né? Amigos de Jó, lá era mais para inimigo do que para amigo. Então, mas os amigos de Jó, todos eles, se você parar para analisar e ler o livro de Jó, eles sentenciam Jó, dizendo que ele estava em pecado, que era por causa de seu pecado que ele estava sofrendo do jeito que ele estava sofrendo. E não era. Deus estava agindo, Deus estava fazendo a sua obra, Deus estava glorificando o seu nome por meio da vida de Jó. Olha, Deus, Ele não deixa de ser Deus quando sofremos. Deus é fiel e bom, mesmo quando a doença nos atinge, mesmo quando os sofrimentos dessa vida nos causam dor. Olha,
não é fácil viver, sabe, em aflição. Eu sei disso. Às vezes é muito fácil falar, sabe, sentir na pele é muito diferente. Mas eu sei o que é ser afligido, eu sei o que é aflição, eu sei o que é sofrimento. Eu sei na pele como é a dor, sabe, de aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite. Quero compartilhar algumas lições sobre aflições. Primeira lição: existem muitos tipos de aflições. Olha só, tem muitos tipos, e eu quero falar sobre alguns desses tipos. Primeiro, aflições de ordem natural. O homem, ele tem devastado a natureza. Ele tem acabado com as árvores, com o leito dos rios, e isso gera muito problema, sabe, na natureza. A Bíblia diz que a criação está com dores de parto, a criação geme, sabe, pelo que o ser humano tem feito. Romanos 8, 22. Muitas tragédias acontecem e ceifam milhares de vidas, sabe, enchentes, tsunamis, terremotos, alagamentos, sabe, morro que desaba, e as pessoas ainda moram em lugares, sabe, de risco, e tudo isso faz com que o acidente seja pior, né? Em vez de tentar morar em outro lugar, vai morar em situação de risco, apesar que eu não sei como essas pessoas estão vivendo e qual a necessidade delas. Olha, isso tudo provoca muitas aflições. Para analisar. Nós, no Brasil, ainda não tem sido tanto, mas para analisar nos Estados Unidos, aqueles furacões, quantos já houveram? No Japão, terremotos. E isso tudo acaba morrendo muita gente. Olha a barragem de Brumadinho, que rompeu e a lama matou muita gente. Desastres, aflições de ordem natural. Essas aflições atingem a muitos e atingem os crentes também. Mas Paulo, um dia uma pessoa perguntou isso para mim: mas Paulo, Deus não pode livrar? E eu disse: sim, Deus pode livrar. Aí essa pessoa devolveu a pergunta e disse: e por que ele não livra? Olha só, o homem contendendo com Deus. E aí eu respondi assim, eu não sei, porém eu sei que Deus é bom, que Ele é sábio, e descanso nisso. Como disse alguém um dia, e eu já disse isso aqui: se Deus deixasse eu ser Deus por um dia, eu mudaria muita coisa, mas se nesse dia Deus me desse a sua sabedoria, eu deixaria tudo como está. E é assim que eu e você temos que fazer. Nós devemos entender que nós servimos a um Deus sábio. Não pense você que Deus, Ele não intervém, sabe, porque Ele quer, mas Ele tem propósitos, e muitas vezes os nossos livramentos seriam piores do que o silêncio de Deus. Deus sabe o que faz. Primeiro tipo, aflição de ordem natural. Segundo, aflição de ordem econômica. Sim, uma grande aflição. Outra aflição que abate sobre o mundo é a de ordem financeira, econômica. Uma crise financeira abala as famílias e muitas vezes levam as pessoas ao desespero. Tem gente que não consegue administrar a perda de bens e acaba dando cabo da sua própria vida. Tem gente que não consegue mais viver num patamar menor do que vivia, e uma situação financeira, sabe, cheia de dívidas, acaba essa pessoa tirando a sua própria vida. No Brasil, só para você ter uma ideia,
mais de 5 milhões de pessoas passam fome. Já pensou um negócio desse? No mundo, 8.500 crianças morrem de fome por dia. Nesse ano, as coisas ainda pioraram por causa do coronavírus. Muitos perderam seus empregos, empresas fecharam. As pessoas estão muitas vezes desesperadas por causa de uma situação econômica. Não sabemos onde vai parar tudo isso. Então, para analisar, nós vivemos numa insegurança terrena. Enquanto isso, de casos como crianças morrendo de fome, nós vemos outro extremo, o de pessoas egoístas, que desperdiçam alimentos e não ajudam os mais necessitados. E o pior, muitas vezes essas pessoas somos nós. É duro dizer isso aí. Muitas vezes, o que é reflexo, sabe, no mundo, é falta de amor no coração do ser humano. Ou melhor dizendo, não é falta de amor, porque todo cristão nascido de novo, ele possui o amor verdadeiro, o amor ágape, que Deus derramou em seu coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. O problema é que muitas vezes nós não usamos esse amor. Isso é duro dizer. A dor do outro, muitas vezes não dói na gente. O pastor Ariovaldo Ramos, ele tuitou uma frase tempos atrás, e eu comecei a refletir sobre essa frase e eu vi que é uma grande verdade. Olha só o que esse pastor postou no Twitter. A grande maioria do sofrimento humano seria resolvido pela própria sociedade, se nós nos amássemos. Terceiro tipo de aflição, aflição de ordem física. Existem muitas doenças que causam grande aflição. Um verdadeiro cristão pode ficar doente? Sim. Ninguém tem uma blindagem indestrutível. Ninguém tem um corpo fechado. Um cristão é um ser humano. A doença que atinge o ímpio atinge muitas vezes os crentes. Olha, abrindo um parênteses aqui, eu sei que tem muito tipo de doença que é consequência de pecado. Quais delas? Olha, pessoas que vivem numa promiscuidade, numa depravação sexual, numa imoralidade sexual, essas pessoas pegam muitos tipos de doenças, AIDS, DST, HPV. Então, para você ter uma ideia, isso gera aflição. Então, mas isso, muitas vezes, é colheita daquilo que plantaram. Mas nem toda doença vem daquilo que nós fazemos. Chega, aparece em nós. Olha, talvez você pergunte, Paulo, mas Deus pode curar? É claro que Deus pode curar. Claro que sim, se Ele quiser. Porém, muitas vezes, Deus é mais glorificado numa situação de enfermidade na vida de uma pessoa do que se Deus curasse aquela pessoa. Eu conheço muitas pessoas, visitei muitas pessoas sofrendo já, sabe, eu vi Deus agindo muito. Se Deus tivesse curado, talvez a pessoa nem tivesse glorificado tanto a Deus como glorificou em sua doença. Martim Lutero, tem uns camaradas peitudo, viu? Tem uns camaradas que é de tirar o chapéu. Martim Lutero, ele disse isso aqui, ó: eu louvo a Deus pela saúde, mas eu o louvo ainda mais por toda a enfermidade, pois elas me fizeram chegar perto dele. Olha só a frase. Lembrei da irmã Lúcia de novo.
Da mulher com câncer lá, que passou a noite inteira louvando a Deus por causa da enfermidade, né? Por estar naquela condição. Mas olha, existem muitos tipos de aflições. Então, esses 3 tipos. Agora vamos partir para a segunda lição. Segunda lição: se Deus é bom, por que um verdadeiro cristão sofre aflição? Para analisar. Primeiro, por causa da queda. Deus fez um mundo perfeito. No jardim do Éden não existia sofrimento ou aflição. Olha, é até difícil para nós imaginarmos como era o jardim do Éden, como era lá. Para analisar. Se você pode, se você não está dirigindo, feche seus olhos aí, imagine esse lugar. Um lugar onde não tinha dor, não tinha tristeza, não tinha depressão, não tinha cemitérios, não tinha coronavírus, não tinha câncer, não tinha AIDS, não tinha nenhum tipo de doença. Um paraíso que Deus criou para o homem. Mas o homem, Adão e Eva, desobedeceram a Deus. E por causa da desobediência, eles foram tirados desse lugar. E aí veio muita tristeza, muita dor, sofrimento, morte. A culpa é sempre do homem, não é de Deus. Deus, Ele nunca rompeu uma promessa dEle. Deus nunca descumpriu uma palavra dEle. Deus sempre foi fiel às alianças que Ele fez com o homem. Mas o homem sempre quebrou os pactos, sempre pisou na bola, sempre desobedeceu. E é por isso que nós estamos aqui e vivemos num mundo que é cheio de corrupção, cheio de violência, cheio de doenças. Culpa de quem? Nossa culpa, culpa do homem, porque todos pecaram e todos os homens ficaram sujeitos, debaixo da sentença que Deus deixou: certamente morrereis. E é por isso que o homem sofre, porque o homem está num estágio que o está levando para a morte. Sim, se nós não ficarmos doentes, se nada acontecer conosco, vai morrer de que jeito? Nós vamos morrer, precisamos morrer. O pecado afetou tudo e todos. Então, por que o cristão sofre? Primeiro, por causa da queda. Segundo, o cristão sofre por causa da depravação humana, por causa da maldade do coração humano. Com a queda, o homem sofreu um processo de degeneração moral, de degradação moral, social e espiritual. Atingiu tudo. Os homens tornaram-se tão maus, que em Gênesis 6, Deus disse que Ele se arrependeu de ter criado o homem. Para analisar. Gênesis 6 ou 7, Ele diz isso. Deus então resolveu mandar um dilúvio, e veio então chuva sobre a face da terra, e choveram 40 dias e 40 noites, e inundou a face da terra, e sobrou só 8 pessoas, Noé, sua esposa, os 2 filhos e as 2 noras, 3 filhos e 3 noras, na verdade, e Noé e a mulher, 8 pessoas. O relato bíblico mostra claramente, a corrupção humana, e o aparecimento do ódio, do ciúme, da inveja. Tudo isso já era latente no coração humano por causa da queda. Olha, hoje não é diferente. O pecado trouxe e traz muitos sofrimentos e muita aflição. Olha, você já parou, eu fiz esse questionamento, você já parou para analisar o quanto o ser humano gasta de dinheiro por causa do pecado? Pensa aí. Quanto que o ser humano peca por causa de dinheiro? Guerras,
tráfico de drogas. Eu estou assistindo a série Narcos lá, do Pablo Escobar. Rapaz do céu, o cara mandava matar todo mundo que chegava perto dele. Tráfico de drogas. O cara tinha mais dinheiro do que o PIB da Colômbia. Para analisar um negócio desse. Olha, o quanto nós gastamos com segurança. Para analisar. Eu quero que você vá no YouTube depois, agora não, mas depois. E eu quero que você pesquise o seguinte: ladrão que gera emprego. Vai lá. Lá tem um rapaz que foi pego roubando R$14. E o repórter vai entrevistar ele, dizendo que ele tem várias passagens pela polícia. E ele falou assim: eu sou ladrão, minha profissão é ladrão, né? Eu vou fazer o quê? Eu trabalhar não vou não, eu vou roubar. Quando você sair daqui você vai roubar? Sim, eu vou roubar. A minha profissão é ladrão. Se eu não roubar, você não tem trabalho, falou para o repórter. Não tem, o juiz não tem trabalho, o policial não tem trabalho, o escrivão não tem trabalho, o promotor não tem trabalho. O camarada gera emprego. Ó a cabeça do cidadão. E olha, por causa do pecado, o quanto nós gastamos. Coloca muros nas casas, cerca elétrica, paga polícia, paga advogado. Olha o tanto de dinheiro que vai por causa do pecado. Porque se não tivesse pecado, se todo mundo fosse um cristão verdadeiro, podia deixar isso aqui aberto. Ninguém ia roubar nada, imagina isso. Mas não faz isso não, que rouba tudo. Se deixar aberto aqui, amanhã não tem nada aqui mais. É duro dizer isso, mas é a verdade. Olha, é muita coisa que se gasta por causa de problema, sabe? Problema econômico e tanta gente passando fome. Sabe, gasta-se mais dinheiro com ração para gatos e cachorros do que para alimentar as pessoas que estão passando fome. Claro, se pegasse todo o dinheiro que gasta com ração, eliminaria o problema da fome no mundo. É claro que aí é outro contexto, porque os animaizinhos também não podem ficar sem comida. Tem que alimentar eles. O problema é que existe dinheiro, mas não existe amor no coração humano. Esse é o problema. Terceiro, o cristão sofre porque é uma realidade da qual não se pode escapar. Como eu queria falar que não, tem jeito, dá para escapar. Mas não dá, é duro dizer. Olha, ninguém gosta de sofrer. Para analisar. Nós não estamos aqui dizendo que um cristão, ele deve ser masoquista, gostar de sofrer, desejar sofrer. Não é isso. Jesus disse que as aflições, elas são inevitáveis, mas não que elas devem ser desejáveis. Para analisar. Nenhum crente gosta de sofrer. Eu não gosto. Se tivesse outra opção, eu deixaria o sofrimento para trás. Mas não, sabe, tem jeito. Nós vamos sofrer. É duro que tem uma igrejona aí com uma placa na frente, né? Pare de sofrer. Já disse isso aqui, né? Não vou falar de novo, não. Pare de sofrer. Entra lá para você ver que só você morrer. Aí você vai parar de sofrer. Mas não devemos esquecer que enquanto estivermos neste mundo, não podemos esperar que ficaremos livres das aflições, das tribulações, das angústias, dos sofrimentos. Enquanto estivermos aqui, nós correremos riscos de ser afligidos. O que mais? As aflições, muitas vezes, não permitem que nós distraiamos, para analisar, e percamos o foco da nossa vida espiritual. Muitas vezes, o sofrer faz parte da vida de um cristão para mostrar para ele que ele não é daqui, que ele é peregrino e forasteiro em terra distante. A nossa pátria não é aqui, como nós cantamos essa noite. Nós temos uma pátria celestial.
Deus, muitas vezes, Ele sabe o que faz, e muitas vezes Deus, Ele alcança vidas por meio do sofrimento. O C.S. Lewis, teólogo cristão, ateu antes e depois se converteu e virou teólogo, ele disse uma frase o seguinte: o sofrimento é o megafone de Deus. Olha só o que C.S. Lewis disse. Deus muitas vezes sussurra e você não ouve. Para analisar isso. Comigo foi assim. Deus sussurrava e eu não ouvia. Deus falava e eu me esquivava, não queria ouvir, até um dia em que Deus gritou comigo, no velório da minha filha. O meu conselho para você é: não espere o grito de Deus. Ouça Deus sussurrar aos seus ouvidos. Ouça Deus falar contigo. Existe um Deus bendito e santo que está cercando você com o amor dele. Esse Deus, Ele tem poder para fazer todas as coisas. Deus, Ele sabe onde mexe, onde faz. Nós não sabemos nada. Deus é infinitamente capaz de fazer o que quiser. Compartilhando algumas lições. Primeira, existem muitos tipos de aflições. Segunda, por que um verdadeiro cristão sofre aflição? E terceira e última, temos paz em meio às aflições dessa vida. Isso é glorioso. Por que temos paz em meio às aflições dessa vida? Primeiro, temos paz porque confiamos em Deus e em sua soberania. Cremos que Deus é o nosso Pai e que Ele nos ama, mesmo, diante de tantas adversidades, de tantas tribulações que podem chegar a nós. Nós temos a presença desse Deus nas nossas vidas. Nós temos a graça dele que nos consola. Acreditamos que Deus é soberano e age em meio às aflições dessa vida. Olha, o profeta Abacuque, eu já citei esse versículo muitas vezes aqui, e é um texto que eu gosto muito. Estava dando tudo errado para o camarada, tudo dando errado. E aí Abacuque, em vez de reclamar, ele expressa a sua gratidão a Deus e louva ao Senhor de forma gloriosa. E no livro dele, que leva o seu nome, Abacuque 3, versículo 17 e 18, diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, ainda que não haja vaca nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Só Deus pode fazer isso com alguém que está sofrendo. Lembrei de 2 Coríntios 6,10, quando Paulo diz: entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. A verdadeira vida não é aqui. Nós possuímos uma herança incontáveis no céu. Nós não somos daqui. O que mais? Temos plena convicção de que Deus age segundo o conselho da sua vontade, visando sempre o bem e o crescimento de seus filhos.
Isso é glorioso. Mesmo no mundo cheio de aflições, podemos experimentar a paz que excede todo o entendimento. Uma paz que não dá para explicar. Porque muitas vezes, em muitas circunstâncias das nossas vidas, nós temos tudo para reclamar, nós temos tudo para esbravejar, mas a paz de Cristo, ela reina em nossos corações, e ela traz calma à nossa alma. Isso é glorioso. O pastor Paul Washer, ele disse assim: todos nós necessitamos de dias difíceis para aumentar nossa dependência de Deus e aprender que sua graça é suficiente. Lembrei de Paulo de novo, 2 Coríntios 12. Quando Paulo tem uma experiência e vai ao terceiro céu e ouve palavras inefáveis, e por causa das revelações que Paulo teve, foi-lhe colocado um espinho na carne, e Paulo ora 3 vezes para Deus tirar o espinho na carne, e Deus vem a Paulo e diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E olha a disposição do coração desse servo de Deus. Paulo então diz: então eu me gloriarei nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas tribulações, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Vai entender um negócio desse? Uma pessoa que nunca nasceu de novo jamais entenderá isso. Como o camarada pode dizer que ele vai se gloriar nas fraquezas? Rapaz, as pessoas xingam na fraqueza, na dor, e o camarada glorifica a Deus. Como é bom confiar em Deus. Ah, Deus bendito! Como é bom poder confiar no Senhor, saber que a minha vida não está no controle meu, no meu controle, traz esperança, traz confiança em Deus. Aleluia! Glorioso isso. Segundo, nós temos paz, porque sabemos que tudo coopera para o nosso bem. A vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Deus está formando Cristo em nós, o caráter de seu amado Filho, Jesus Cristo, está sendo formado em nosso interior e em nosso exterior. Enquanto o nosso exterior se corrompe, o nosso interior se renova a cada dia, por causa do agir desse Deus bendito. Todas as coisas cooperam para o bem. Que bem? Cristo sendo formado em nós, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. Se você ama a Deus, se você foi chamado por Ele, é para você. Cristo está sendo formado em você. Nesse processo de santificação, nós crescemos como pessoas, como seres humanos. O agir do Espírito Santo em nós não é para nos tornar deuses, mas é para nos tornar humanos. Não é para nos tornarmos nariz empinado,
mas é para nos humilharmos e sermos humildes e viver como Jesus viveu. Somente com o Espírito Santo em nós teremos êxito na vida cristã. Uma outra coisa que eu quero dar como conselho para você que está me assistindo agora, ou vai assistir depois: entra no YouTube e procura lá Ministérios Fracassados. Ministérios Fracassados. É mais de 1 hora um documentário. Se você for um cristão verdadeiro, eu duvido que você assista esse documentário e não saia lágrimas dos seus olhos. Duvido. Vai falar de pessoas que têm um ministério pequeno, que vai nos rios para pregar para 10 pessoas, pessoas que os homens olham e dizem: é um fracasso, mas que Deus olha e diz: é mais do que vencedor, porque o olhar do Senhor é diferente do nosso. Não queira ter sucesso perante os homens, seja um homem de sucesso com Deus. Mesmo que você seja pequeno, tenha um ministério fracassado, faça-o para a glória de Deus. Não importa o que você vai fazer, se for para Deus, dê o seu melhor. 1 Coríntios 15:57 vai dizer, Paulo dizendo aos irmãos, ele diz: olha, irmãos, vocês, quando fazerem, façam para o Senhor, e o vosso trabalho não será vão no Senhor. Que mais? Jesus, ele nunca nos disse que não passaríamos aflições. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem uma coisa que é maravilhosa: eis que estou convosco, disse Jesus, todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Você é um cristão verdadeiro? Você está sofrendo? Eu não sei qual a angústia do teu coração, eu não sei qual a aflição que está em você, mas uma coisa eu tenho certeza: Jesus está aí perto de você, e Jesus sonda o teu coração, e Jesus conhece a sua dor, e Jesus tem poder para te dar graça para viver desse jeito, ou para te curar e te aliviar. Busque nele. Deus, ele sempre nos abençoa com a sua graça. É por isso que todo cristão verdadeiro, todo cristão já é abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. O pastor John Piper, falando de Paulo, falando dos sofrimentos do apóstolo Paulo, porque Paulo sofreu, hein? Rapaz, bateram em Paulo tanto uma vez porque ele estava pregando, jogaram ele fora da cidade, do muro, e achando que Paulo estava morto, Paulo acordou, sacudiu a poeira e voltou a pregar para os camaradas. Cara do céu, que cristão fantástico. Se sou eu, pego o primeiro metrô na esquina e acabou. Mas o cara volta a pregar o evangelho. Paulo, ele vai fazer a sua defesa e ele fala que ele foi, surrado, muitas vezes, em naufrágio, em fome, em sede, em escárnios. Foi um camarada que deixou Deus usá-lo, e Deus usou a vida de Paulo tremendamente, mas Paulo sofreu muito, muito mesmo. Se nós vivêssemos, ou melhor dizendo, se o apóstolo Paulo vivesse agora, aqui nesse mundo, muitos evangélicos diriam que tinha que fazer quebra de maldição nele.
Diriam que ele estava em pecado porque ele estava sofrendo muito. Diriam que ele deveria crer na teologia da prosperidade porque só vinha coisa ruim para ele. No entanto, esse camarada, quando nós chegarmos na glória, para analisar o que Deus vai fazer com ele. Ele gastou a sua vida em prol do reino de Deus. Ele não viveu para ele. Às vezes eu fico pensando, Deus nos comprou e nós vivemos muito para nós mesmos. Nós muitas vezes vivemos como se nós não fôssemos comprados pelo Senhor. Mas Paulo não. Ele sofreu na pele toda a dor. E aí o pastor John Piper, falando sobre os sofrimentos de Paulo, e olhando para essa teologia diabólica, da teologia da prosperidade, John Piper disse assim: se o amor de Deus por seus filhos é medido por nossa saúde, riquezas e conforto nesta vida, então Deus odiou o apóstolo Paulo. O contentamento com o que temos nos livra da angústia quanto ao futuro. Eu lembro do meu irmão Miguel. Ele sempre me disse, e é um cara humilde, um cara que não tem tantas posses, mas ele sempre disse para mim: Paulo, nós perdemos tempo com tanta coisa na vida. Paulo, nós corremos tanto atrás de dinheiro. Paulo, nós viveríamos com a metade do que nós temos. E eu acredito. Porque temos paz em meio às aflições dessa vida. Terceiro e último, temos paz porque sabemos para onde estamos indo. Esse mundo não é a nossa casa, como eu já disse aqui. Esse lugar não é o nosso lugar de descanso que Deus preparou para passarmos a eternidade. O pastor R.C. Sproul faleceu ano passado, eu acho, recente, grande cristão, grande homem de Deus, teólogo, professor. O R.C. Sproul disse assim: como cristão, eu percebi que eu nunca estarei verdadeiramente em casa, até que eu esteja com o meu Salvador no céu. Há um novo céu, uma nova terra nos aguardando. Mas enquanto estamos aqui, obedeçamos ao Senhor, sirvamos ao Senhor com alegria. Se você está sofrendo, está aflito, vá a Cristo, busque a Deus. Tem muita gente que começa a buscar a Deus depois de um sofrimento. Assim foi comigo assim. Quando as coisas começaram a dar tudo errado para mim, eu falei: eu preciso de Deus. Antes, quando dava tudo certo, eu confiava em mim mesmo, né? Mas depois que eu não aguentei mais governar nada, era Deus. E assim é na vida de muitas pessoas. Deus é bom, como nós cantamos aqui. Ele é refúgio, sabe, em dias de angústia. Eu lembro que quando eu estava angustiado, eu nunca li tanto a Bíblia, sabe, na minha vida, do que aqueles momentos. Eu li todos os salmos, doendo, e eu entendi a dor de Davi, e dizia: eu estou doendo também, está doendo também. E às vezes o clamor que Davi clamava a Deus para livrar ele da angústia, eu fazia isso com Deus, e dizia: Deus, livra-me. E hoje eu estou aqui pela graça desse Deus bendito. Deus é bom. Deus. Eu e você precisamos descansar no Senhor, na força do seu poder. Não é na nossa força.
Não pense que você tem força, que você é forte. A vida cristã é para pessoas fracas. Fracas em que sentido? Que sentem necessidade do Senhor, que reconhecem a sua pequenez e reconhecem a grandeza de Deus, reconhecem que só estão de pé por causa da misericórdia e graça desse Deus. Pessoas que se apoiam na fortaleza do Senhor e não na fraqueza e fragilidade de si mesma. Olha, o pastor Billy Graham, ele disse assim sobre o sofrimento: o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos. A chave é a forma como reagimos a ele, ou se afastando de Deus em raiva e amargura, ou se aproximando dele em confiança. Em Hebreus 11, está escrito assim: andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, necessitados, afligidos, maltratados, foram torturados, passaram por escárnios, açoites, algemas, prisões, foram apedrejados e cerrados pelo meio. Cadê a prosperidade aqui? Parece até que eu estou listando o nome de bandido, mas aqui são os heróis da fé, homens que o mundo não foi digno deles, homens que serviram a Deus em todas as circunstâncias, quer estava doendo ou estava bom, na dor ou na alegria. Esses irmãos foram fracassados aos olhos humanos, mas foram mais do que vencedores aos olhos de Deus. Eles perderam o mundo, mas ganharam a vida eterna com Cristo. Nunca mais dor, nunca mais lágrimas, nunca mais sofrerão. Nunca mais terão a dor da incompreensão humana, nunca mais tortura, nem escárnio, nem lágrimas. Foram derrotados aqui, mas venceram para sempre. É assim que nós devemos viver, com esse pensamento ligado a Deus, buscando as coisas que são do alto, as coisas que são de cima, procurando a cada dia agradar ao Senhor, em tudo que fizermos. Assim, nós seremos mais do que vencedores. Assim será conosco, se de fato nós somos cristãos vivos e verdadeiros. Este mundo, de fato, não é a nossa casa. Lembrei de uma história que o pastor Ed Renekiewicz falou no final de sua mensagem sobre missões. O Ed René, falando sobre missões, no final ele falou essa história. Ele contou a história de um casal missionário que ficou 50 anos no campo missionário, trabalhando para o Senhor. E depois de 50 anos, voltaram para os Estados Unidos. E quando voltaram para a sua terra, eles achavam que ia ter muita gente no aeroporto, saudando, sabe, a vinda deles. E quando eles descem no aeroporto, não tinha ninguém esperando eles. A igreja não estava aguardando eles. E caminhando, aquele homem missionário olhou para sua esposa e disse: é assim que Deus nos trata?
depois de ficarmos 50 anos trabalhando para ele no campo missionário? E a mulher ficou calada. Quando chegou em casa, o homem ficou bravo e disse para a mulher: pergunta para esse teu Deus aí, se é assim que ele nos trata, depois de ficarmos 50 anos. Se é assim que ele recebe a gente, quando nós chegamos na nossa casa. E a mulher então falou: eu vou orar, e vou perguntar para o Senhor. Aí passou o dia, de manhã a mulher estava na cozinha, o homem chegou e disse: e então, o que o teu Deus respondeu? E a mulher então olhou para o seu marido e disse: Deus me falou que nós não chegamos em casa ainda. E é isso aí, eles não chegaram em casa. A casa deles não era aqui, e nem a nossa é aqui. O cientista, doutor, professor Adalto Lourenço, no final do vídeo Ministérios Fracassados, ele falou, e eu escrevi o que ele disse. Ele disse assim: servir a Deus é a coisa mais espetacular desse mundo. Além do patrão ser excelente, os benefícios e aposentadoria são do outro mundo. Vale a pena. E eu quero encerrar essa mensagem com uma mensagem que eu escrevi no ano de 2012, vai fazer 10 anos, intitulada Sofrimento. Preste atenção, eu vou ler. O sofrimento aqui eu peguei emprestado de Romanos, né? O sofrimento do tempo presente não é para se comparar com as glórias por vir, que em nós há de se revelar. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glorificação. A dor vem e uma hora vai embora. O sofrimento também é passageiro. Porém, nunca acabará o amor daquele que nos amou primeiro. O amor de Deus continua em meio a toda a adversidade que nos assola. O sofrimento muitas vezes é pedagógico, ele nos ensina, nos serve de escola. Mas como é bom poder descansar em Deus, reconhecendo sua grandeza e soberania, saber que Cristo está sendo formado em nós e dele recebemos consolo e sabedoria. Deus vê o que não conseguimos ver, nada nem ninguém escapa do seu olhar. O Senhor vai aonde ninguém consegue ir, Ele é o Senhor dos céus, da terra e do mar. O sofrimento é por breve tempo, de Cristo não nos afasta, de Deus recebemos a promessa: a minha graça te basta. E quando a morte chegar, teremos o maior de todos os livramentos. Lágrimas nunca mais haverá, nem dor, nem sofrimentos. Viveremos com o Senhor e para sempre desfrutaremos de sua graça e seu amor, por causa de tão grande salvação, de tão grande Salvador. E eu convido o Ministério de Louvor para cantar uma música. Essa música eles vão cantar, às vezes é fácil cantar, mas é difícil de viver. Só Deus nas nossas vidas para nos levar a viver em circunstâncias de aflição. Que Deus nos abençoe sempre com a sua graça. E depois que eles cantarem, eu estarei orando para encerrar. Graças dou por minha vida, que Jesus já transformou, e também por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas faltas
Passas pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas lutas desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Graças dou a Jesus Cristo, que morreu em meu lugar, pela paz que é sem medida e me ajuda a caminhar. Graças dou por meus amigos e o consolo no chorar, pelo amparo nos perigos, sempre graças hei de dar. Pai, nós te damos graças, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, por tua presença nas nossas vidas, por tua graça que é real, ó Deus, que a cada dia nos alcança. Obrigado por tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã nas nossas vidas. Obrigado por tua presença, Papai. Deus Santo, nesse momento, Senhor, se há alguém aflito, se há alguém desesperado, ó Deus, que o Senhor venha em socorro, Pai, dessa pessoa. Pai Santo, alcança, Senhor, com a tua provisão, ó Pai. Pai, no nome que é sobre todo nome, no nome do teu Filho amado Jesus, Pai, arranca a dor, Pai, alivia a dor dessa pessoa que está gemendo, Pai. Pai Santo, tu tens poder para curar, ó Deus, o desejo do nosso coração é que o Senhor cure essa pessoa, Pai, e a livre, Deus, ó Deus, a livra de toda incomodação, Pai, quer seja na alma ou no seu físico, Pai. Pai Santo, mas acima de todas as coisas, nós queremos que o Senhor faça o teu querer, a tua santa, perfeita e agradável vontade nas nossas vidas, Pai. Oh meu Deus, como é bom poder falar contigo, como é bom poder ouvir a tua voz, como é bom poder falar do teu amor. Oh Senhor, recebe a gratidão do nosso coração, recebe a nossa adoração, Pai, e leva-nos, Deus, a viver, Senhor, independentemente das circunstâncias, para a glória do teu santo nome, Pai. Deus, leva-nos à maturidade, leva-nos ao crescimento na tua palavra, Deus, leva-nos à comunhão, Senhor, a um relacionamento mais profundo, mais íntimo contigo, Senhor, porque quanto mais perto estivermos do Senhor, ó Deus, menos coisas desse mundo, ó Deus, estarão no nosso coração. Pai Santo, muito obrigado, Senhor. Nós, Senhor, te agradecemos, ó Deus, por tão grande salvação, ó Deus, por tão grande Salvador, por tua glória, Senhor, ó Deus, porque o Senhor, Deus, preparou um lugar para nós, e nós, Deus, como quando sairmos desse mundo, deixaremos toda lágrima para trás, toda dor, toda aflição, oh Deus, toda despedida de pessoas que nós amamos, Pai. Oh Deus, e então estaremos para sempre com o Senhor. Ah, meu Deus, nós, Senhor, não temos como agradecer tamanha graça, Pai. Oh, meu Deus,
palavras não conseguem expressar, Deus, tamanho contentamento, Deus, em saber disso. Obrigado, meu Deus, por nos fazer Deus. Continua, Deus, agindo em nossas vidas, levando-nos, Deus, para perto do Senhor, ó Deus. Leva-nos a te adorar, ó Deus, em todas as circunstâncias das nossas vidas, Pai. E alcança vidas, Pai, ó Deus, com a Tua palavra, que é bendita, que é santa, que não volta vazia, mas cumpre os desígnios do Teu coração, Deus, pela qual ela foi enviada, Pai. Obrigado, no nome santo de Jesus. Amém, e amém, e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor desse Deus soberano e bendito, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós em toda a face da terra, e todos nós digamos amém e amém. Que Deus abençoe você e ótima semana.